Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Que saudade que eu tô de cada um de vocês, vontade de abraçar, vontade de vê-los novamente pessoalmente, né? Bom, pessoal, eu já vou iniciar aqui pedindo mil perdões, desculpas, né? Pela questão da aula da quinta-feira passada, né? Eu tive um incidente aqui com este aparelho aqui, que no caso não é mais esse, né? O meu aparelho, né? Ele fica ligado no fio, né? Para a bateria poder, ele precisa estar ligado. E aí, infelizmente, meu filho passou, tropeçou e o meu notebook foi no chão, tá? Então, infelizmente, eu fiquei sem notebook, né? O celular, eu não consigo, né, usar esse programa, né, que eu uso para fazer essas aulas no celular, enfim. Então, eu acabei deixando um recadinho lá no Google, tá? Eu não deixei nem no plural, eu deixei no Google Classroom, tá? Deixei o recadinho lá dizendo que talvez mais tarde eu iria estar, né, repondo a aula, né? Porque eu imaginei que ele fosse ligar, né? Muitas pessoas falaram, não, deixa ele parado, deixa ele desligado um tempinho, depois ele volta a funcionar. Enfim, acabei levando no técnico, o técnico, não, isso aqui não deve ter sido nada não, porque não quebrou nada, não rachou, né? Amanhã de manhã você já vai estar com seu notebook, só que não foi isso que aconteceu, né? Acabou dando um problema aqui na placa, né? Acabou quebrando, né? Um negocinho que fica dentro, enfim. Então a conexão não estava ligando mais a câmera. E aí, por fim, eu tive que, final de semana, desembolsar um dinheirinho que eu não tinha, mas tive que tirar da onde não tinha para poder estar comprando um novo notebook e aí reconfigurando tudo, baixando algumas coisas principais que eu já tinha, que é o antivírus, que é o principal, porque eu lido muito, né? Ultimamente eu ando lidando muito com o YouTube, né? Então, assim, eu tenho um antivírus pago, aí eu tive que reativar o antivírus, enfim. Eu tive alguns probleminhas, né, durante o final de semana, eu não consegui repor, mas eu vou estar repondo essa aula hoje, tá, galera? Então, hoje, nós, em vez de termos dois videozinhos, perdão, em vez de a gente ter um vídeo hoje, nós vamos ter dois, tá? Nós vamos ter um videozinho, tá? Que é esse agora que eu tô fazendo para repor a aula da semana passada, a aula de quinta-feira, tá? Na aula de quinta-feira aqui, deixa eu só me situar aqui o que eu postei para vocês, né? Na aula de quinta-feira passada, de terça-feira passada, eu fiz a correção das atividades do módulo 16, coloquei para vocês copiarem, né, o quadro resumo do módulo 17 e dei um pequeno início do módulo 17 que eu vou estar iniciando hoje novamente, vou partir do zero novamente aqui com vocês com o módulo 17 que já está até aqui na tela, tá? Então, eu vou dar uns 30, 35, 40 minutos de um tempo de aula. Vou ainda hoje dar mais um tempo de aula, tá? E quinta-feira já vamos ter outro tempo de aula, tá bom, galera? E aí teve alunos que estão me perguntando, professor, e a respeito das aulas ao vivo, estava tão legal, que não sei o quê. Então, meu outro problema aqui é a questão de internet, gente. Muitas das vezes, né, eu tenho que recorrer ao meu 3G aqui, né, meu 4G, sei lá, enfim, celular é muito ruim, né? Então, assim, para eu dar uma aula ao vivo para vocês, para a internet estar toda hora caindo, para mim não vale a pena, tá? Então, eu prefiro gravar, né, saber que vai estar tudo salvo direitinho e depois, com muita luta, fazer esse vídeo subir para o YouTube para depois eu postar lá para vocês, tá? Então, fica mais seguro. Para mim, eu acho que fica mais seguro do que, de repente, eu tô dando uma aula para vocês e aí eu trago algum vídeo, aí trago alguma imagem, toda hora a internet fica caindo. Então, para mim, eu acho que a aula fica quebrada, a aula perde um pouco o seu foco toda vez que a gente é cortado, tá? Então, por isso que eu acabei não fazendo mais as aulas ao vivo devido a esses problemas atemporais, tá? Mas vamos prosseguindo, né? Se Deus quiser, eu já ouço rumores de volta às aulas, tá, galera? Ouço esses rumores. Também já ouvi alguns rumores que não é obrigatória voltar à aula, né? Alguns colégios, tá? Eu não estou falando pelo Colégio Batista, estou falando de alguns colégios, de algumas experiências que eu já estou vendo. Alguns colégios estão colocando câmeras, né, para gravações, né, ao vivo nas salas de aulas e deixando opcional se o aluno quiser ir ou não, ou assistir às aulas ao vivo em tempo real dentro da sua sala de
aula, tá? Eu não sei a respeito do Colégio Batista ainda, tá? Não trago informações do Colégio Batista porque eu não sei, tá? Eu só tô falando que já ouvi falar que está acontecendo já por aí, alguns colégios estão se programando dessa maneira. Claro que você já possui um entendimento que o custo é bem grande, né, para um colégio fazer isso, colocar câmeras para transmissão ao vivo, né, em cada uma das salas, principalmente o nosso colégio, que é um mundo, né, tem praticamente quase uns 25 salas de aula, se eu não me engano, enfim, tá? Então vamos aguardar até que as notícias sejam concretas em decorrente do nosso Colégio Batista, tá bom, pessoal? Mas fora isso, vamos para o que interessa, né? Vamos para a nossa aula de história, aula de conhecimento, né? Aquela aula que você, eu digo que é igual um filme, né? Você tem que seguir os capítulos, tem que prosseguir para que tudo seja, né, dentro dos conformes e você consiga entender o ensejo, né, dos acontecimentos, tá? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Ok. Então vamos lá, galera. Pega o seu livro. Se você não tem livro, pega o seu caderno para você fazer as anotações, tá? Ó, já fechei, tá? As presenças do mês, tá? Já fechei as presenças do mês. Muito aluno do 7º ano que não está assistindo aula. Muito, tá? Pode ter certeza, tá? Escuta o que eu tô falando. Coordenação vai estar, ó, ligando para o responsável para saber o porquê que o aluno. Não adianta agora correr e assistir, não, porque eu já fechei as presenças, tá? Muito, ó, uma chuva de alunos que não estão assistindo as aulas, galera. Então, ó, abre o olho, tá? Tem que assistir as aulas, tem que fazer as atividades, tem que enviar para mim o que eu peço pelo e-mail, tá? Tem alunos ali que é certeiro, tá? Eu passo atividade, não demora nem 2 horas, o aluno, pum, já está me enviando por e-mail, já está fazendo, né, já está enviando, né, o aluno já vai lá dar sua presença, tem alunos que assistem, né, pelo Google Classroom, vai lá, já dá sua presença, ou tem alunos que assistem pelo plural, aí aparece lá o olhinho que visualizou a aula. Então, pessoal, ó, não vamos deixar a peteca cair, tá? Ó, firmeza nos estudos, hein, pessoal? Olha lá, hein? Bom, galera, vamos lá, módulo 17, as invasões estrangeiras na América Portuguesa. Nós já vimos desde lá do comecinho aqui do nosso livro, tá? A gente vem falando um pouquinho de Brasil, tá? Um pouquinho desde que os portugueses chegaram. Então, vamos dar uma breve recapitulação aqui para a gente entender, né? Já que a gente ficou, né, com uma semana quase sem aula, né? Galera, no ano de 1500, né, chega aqui, tá, chega aqui, então, a frota liderada por Cabral, né, um português, e aí, né, ele veio patrocinado pelo rei, ele veio patrocinado pela igreja, ele veio patrocinado pelos burgueses, tá? Porque, na verdade, né, ele vinha procurando um novo caminho, né, para chegar até as Índias para evitar a concorrência, mas ele acabou lidando com um continente que até então ninguém sabia que existia aquele continente aqui, que era o continente americano, tá? E aí os portugueses, né, vêm, descobre, entre aspas, essa nova terra aqui. Já tinham nativos morando, que são os indígenas, né? Eles, no primeiro momento, a priori, eles imaginam estarem chegando na Índia, e índios, né? Aí logo depois, com o tempo, que eles desfazem, né, esse achado, e aí os nativos são chamados de indígenas, ok? Beleza? Nesse primeiro momento, tá? Eles voltam para Portugal relatando para o rei o que eles encontraram, tal, blá, 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 blá. Só que o rei, nesse momento, ele não pensa em efetivar essa colonização, esse domínio, porque, na verdade, nesse momento, o rei está com seus olhos voltados para o comércio com as Índias, que era um comércio muito lucrativo, aonde eles lá compravam mercadorias, tecidos finos, seda, especiarias, e revendiam, né, essas mercadorias lá na Europa com preços bem exorbitantes, com preço bem caro, e o lucro era muito bom. Então, nesse primeiro momento, né,
o rei, né, a igreja, enfim, eles não vão ter, né, o rei não vai ter olhos para a sua colônia, tá? Só que tudo com o tempo é igual uma moda, né? A moda, eu tô com essa roupa da moda, que daqui a um tempo, pum, esquece a moda, acabou, essa roupa já virou cafona. Então, com o tempo, o que vai acontecer? O comércio das Índias vai decair, porque outros países também vão começar, né, a fazer o comércio com as Índias, então aqueles produtos, né, vão começar a ter muito, né? E quando o produto tem muito, a intenção é o quê? Baratear aquele produto. Se aquele produto tem pouco, o preço fica caro, né? E como começaram muitos outros países a comercializar com as Índias, então esses produtos começaram a virar muito recorrentes na Europa, o preço barateou, enfim, o comércio com as Índias deixou de ser algo bem mais lucrativo, né? E aí, né, nesse momento, o rei pensa assim, bom, então agora vamos lá, né, ver a minha colônia lá, né, 30 anos quase depois, né, que ele vai dar atenção. Claro que durante esses 30 anos que ele não deu atenção, assim, ele mandou expedições aqui para o Brasil, né, expedições guarda-costas, né, tinha expedições exploradoras que começaram a explorar o pau-brasil, que no primeiro momento foi a primeira riqueza que eles viram no momento, que era uma madeira, né, onde o caule era muito bom para a construção de navios não, né, caravelas, né, e a tinta, né, que era extraída também da madeira do pau-brasil era uma tinta muito boa, era uma tinta vermelha, que era a cor da nobreza, então era muito boa para tingir tecidos, né? Então, nesses primeiros 30 anos foi uma coisa mais devagar, foi a questão da exploração do pau-brasil, né? Foi a questão de tomar conta para evitar, né, que outros países também viessem querer explorar a área, né, enfim. E depois de 30 anos, enfim, o rei pensa em efetivar, né, a sua descoberta, entre aspas, né, o seu achado. E aí ele pensa uma forma de tentar, né, povoar essa nova terra e ao mesmo tempo protegê-la contra invasores, porque nesse momento a gente vê franceses, né, corsários que são piratas, né, a gente vê, né, muitos outros países em alerta para esse novo continente, esse novo mundo, né, para tentar procurar riquezas, lembrando que os espanhóis também, né, chegaram aqui na América, na parte mais da América Central, né? Então os espanhóis já estavam, né, efetivando a sua colonização, já estava na sua exploração, tal, e os portugueses começaram isso bem tardiamente, né? E aí, primeira forma administrativa que o rei de Portugal vai colocar aqui na colônia é o sistema de capitanias hereditárias. Já falei com vocês sobre isso, tá? O que foram as capitanias hereditárias? Deixa eu buscar aqui, aí, deixa eu buscar aqui capitanias hereditárias. Vou pegar a imagem aqui. Aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, galera, ó. Eita. Aqui, ó, deixa eu botar para cá. Aqui, ó, as capitanias hereditárias, tá? O que foram essas capitanias hereditárias, gente? Esse sistema começou em 1534, onde o Brasil ele foi dividido em 15 faixas de terra, tá? A partir do Tratado de Tordesilhas, né, que foi aquele tratado que Portugal fez com a Espanha, tá? E essas capitanias foram doadas a 12 donatários. E qual era o objetivo dessas capitanias hereditárias, né? Com isso, né, o rei, né, o governo português, ele pretendia transferir,
né, para esses donatários os gastos com a colonização do Brasil, tá? Mantendo ainda a participação nos lucros, né? Então, esses donatários, né? Se eram 15, porque foram 12, porque teve donatários que assumiu mais de uma capitania. Então, o donatário, ele tinha que fazer prosperar, ele tinha que fazer habitar nessa nova terra, ele tinha que doar sesmarias, que eram pequenos pedaços de terra, cobrar impostos, proteger. Só que era uma coisa muito difícil, era muito gasto, né? Era muito difícil manter contato com o rei quando precisasse da ajuda dele, porque nessa época não existia telefone, então a viagem dali para Portugal era muito tempo, 3, 4, 5 meses, dependendo da embarcação, né? Muitos ataques indígenas, enfim, né? Acabou que essa forma, né, administrativa não deu muito certo, tá? Apenas 2 capitanias prosperaram, que foi a capitania, né, de São Vicente e a capitania de Pernambuco, que acabaram prosperando graças ao plantio da cana-de-açúcar, né? Eles vão perceber que ali possui um clima e um solo apropriado para essa plantação. E isso é que vai fazer deslanchar a economia do Brasil durante esse período aí, tá? A partir do século XVI, tá? Então, eu vou tirar aqui, tá? A capitania hereditária, tá? E vamos dar prosseguimento aqui no nosso livro, né? Falando a partir daí o que vai acontecer, tá? A partir, né, desse novo contexto que a gente vai ver, né, a questão dos engenhos de cana-de-açúcar, a gente vai ver a participação dos holandeses, né, nesse processo, né, de criação dos engenhos, onde os holandeses, né, eles vão fazer empréstimos, né, para esses senhores do engenho. A gente vai ver se formando uma nova sociedade colonial, aquela sociedade patriarcal, onde o homem era o líder, já falamos sobre isso na última aula, tá? Então, vamos lá aqui o livro, tá? Vamos descer aqui. Aqui na semana passada, né, nós falamos um pouquinho sobre a questão das invasões holandesas, né, que o líder foi o Maurício de Nassau, né, ele que, na verdade, ele que projetou, né, a cidade de Recife, né, que é a capital de Pernambuco, né, que é uma ponte, ó, isso é uma ilha, né, e ele que construiu essa ponte, ele que mandou construir, né, essa cidade aqui sobre águas, né? Então, Maurício de Nassau é uma pessoa muito importante, muito lembrada lá em Recife, tá? Bom, e antes de começar, nós falamos um pouquinho sobre a União Ibérica. Galera, o que é União Ibérica? A União Ibérica, gente, é a junção, tá, de Portugal com Espanha, tá? Juntando Portugal com Espanha. Peraí, gente. Bom, a União Ibérica foi a questão da junção de Portugal com Espanha. Mas por que Portugal e Espanha se juntou? Deixa eu abrir aqui o mapinha, tá? Deixa eu pegar o mapinha aqui. Cadê o mapinha? Deixa eu localizar aqui. Cadê o mapa? Ué, gente. Peguei o mapa aqui para vocês e não tô achando. Ai, gente, desculpa, é muita coisa aqui para procurar. Aqui. Aqui, ó. Deixa eu trazer para cá, tá? Aqui a gente vê Espanha e Portugal, tá? Então, por algum tempo, tá, houve a União Ibérica. Vamos tentar entender, gente. Nesse momento aí, o rei de Portugal era o Dom Sebastião, tá? Dom Sebastião, ele foi numa guerra lutar contra os mouros, né? Que eram os árabes, né? Lá no norte da África, né? E aí, finalmente,
finalizou a guerra, Dom Sebastião não voltou para Portugal, né? E aí começou uma crise em Portugal sobre quem ia suceder o trono. Dom Sebastião não voltou, então, obviamente, eles imaginaram que ele tivesse sido morto durante a batalha contra os mouros, né? Então começou um pouco essa questão, né? Dom Sebastião, ele não tinha herdeiros, né? Ele não tinha nenhum herdeiro, tá? E o cardeal Dom Henrique, que era tio-avô de Dom Sebastião, ele acabou sendo aclamado um novo rei de Portugal, né? Só que um tempo depois, não demorou muito tempo, esse, né, tio-avô acabou morrendo, né? O Dom Henrique acabou morrendo. E assim como o Dom Sebastião, o Dom Henrique ele era um cardeal, ele era da igreja, então ele também não tinha herdeiros. Então não tinha quem fosse substituir ao trono, né? E aí, o rei da Espanha, que era o Filipe II, ele era tio de Dom Sebastião, primeiro rei de Portugal, né? E aí ele percebeu essa instabilidade que Portugal estava sem rei, né? Ele se aproveitou dessa situação para unir as duas coroas, unir a coroa de Portugal junto com a coroa de Espanha. E aí ele buscou ampliar, né, ganhos, né, ter mais poder, e aí com isso Filipe II ele acabou chegando ao poder sem nenhuma resistência, né, dos portugueses, né, porque os portugueses, na verdade, eles temiam, né, que outros, né, outra pessoa de outro país pudesse vir e tomar Portugal, né. E aí com essa nova conquista, né, além, né, de Dom Filipe além Dom Filipe II, né? Além dele fortalecer a economia da Espanha, tá? Esse rei da Espanha, na verdade, ele pretendia ampliar a sua influência sobre as disputas do comércio lá no Atlântico e no Mar Mediterrâneo, tá? Então, com isso, ele juntou os territórios, né, portugueses e Espanha, e ele também pegou para ele os territórios de colônia que eram dos portugueses, né? Inclusive aqui o Brasil. E aí, com essa centralização do poder, a Espanha se tornou a principal responsável pela expansão da fé católica aqui, né, no Brasil, né, aqui na América, né, porque ela teve o apoio da igreja, né. Então, a gente vai ver, né, isso se formando com a União Ibérica, tá, galera? Só para vocês entenderem o que foi a União Ibérica aí. E aí, eu falei também numa outra aula que a União Ibérica, ela acabou cancelando o Tratado de Tordesilhas, tá? Porque o Tratado de Tordesilhas era uma divisão, terras que eram da Espanha, terras que eram de Portugal, tá? Se não existe mais Portugal e Espanha, agora eles são uma coisa única, não tem por que mais existir essa linha imaginária. Então, nesse momento é que a gente fala que assim, a União Ibérica foi um pouco ruim para os portugueses, né? Mas, de um certo ponto, foi bom para o Brasil, que fez com que o Brasil ampliasse, né, o seu mapa e chegando ao que é hoje, tá? Deixa eu fechar aqui esse mapa, tá? E aí nós vamos ver aqui essa questão da União Ibérica. Vou sublinhar algumas coisas importantes aqui também, tá, galera? Então, tá vendo aqui, olha, que tá dizendo que o rei de Portugal, que o Dom Sebastião, aqui, ó, vou sublinhar isso aqui, ó. Dom Sebastião, tá? Aí que tá demorando aqui sublinhar. Só um minutinho, deixa eu sublinhar aqui. Ixi, que demora, né? Ele desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, tá? No Marrocos, contra os mouros, né? Que eram os povos islâmicos, né? Que eram os árabes, né? E aí, com a morte, né, gente? A gente fala morte porque ele não voltou. Se ele não voltou é porque ele morreu, né? Isso vai provocar o quê? Uma grave crise política em Portugal, pois ele não deixou herdeiro para o trono. Esse foi o primeiro momento de crise lá em Portugal, tá? Num primeiro momento, quem vai substituir vai ser o cardeal Dom Henrique, que era tio-avô de Dom Sebastião. Era o único familiar mais próximo que tinha, tá? Só que esse cardeal, ele já era bem idoso, né? Cardeal é um membro do clero, da igreja, né? E ele também não tinha filhos, porque ele era da igreja, né? E assim, tempos depois, o que aconteceu? Ele também veio a falecer. Esse cardeal, né, Dom Henrique, veio a falecer
e aí de novo, né, a coroa, né, o espaço, né, da monarquia, né, de Portugal ficou sem herdeiro, e aí teve início aqui, ó, uma nova disputa pelo trono português, né? E aí o rei da Espanha, Filipe II, que era um dos sucessores do trono. Por que ele era um dos sucessores do trono? Eu já falei aqui, gente, preste atenção no que eu estou falando, tá? O Dom Henrique, tá? Ele era, o Filipe II, ele era tio, né, de Dom Sebastião. Então, eu vou escrever isso aqui, para a gente colocar no livro, tá? Deixa eu colocar aqui. Peraí. Ó, deixa eu ver se eu consigo inserir uma setinha aqui. Acho que eu não tenho. Deixa eu ver aqui. Queria colocar uma setinha aqui, ó. Que o rei. Deixa eu ver se eu consigo aqui sublinhar de uma outra forma. Aí. Deixa eu ver como é que eu consigo aqui, galera. Pronto, aqui, ó. Agora eu fiz direito, olha. Ficou show, hein? Olha lá, ó. Rei da Espanha, Filipe II. Ele era tio de Dom Sebastião. Show de bola. Ficou show aí, ó. Ele era filho. Ele era tio de Dom Sebastião, tá? Então, ele acabou sendo o sucessor mais próximo para ocupar. Só que ele era rei também da Espanha, tá? E aí ele acabou tendo apoio, mas a gente pode ver aqui, ele teve apoio da nobreza lá de Portugal, tá? Então, ele enviou tropas para ocupar Portugal, ele garantiu o trono e não encontrou nenhuma resistência. E aí, a gente vê que o Filipe II uniu as coroas de Espanha e Portugal, formando o que chamamos de União Ibérica. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu fiz. Aqui, ó. Uniu as coroas espanhola e portuguesa, formando assim a União Ibérica. Olha que legal aqui. Opa! Show, gostei disso aqui. Nunca tinha usado isso aqui, não. Tá? Então, foi isso que aconteceu, né? E aí, Portugal e Espanha, durante algum tempo, durante esse ano de 1580 a 1640, durante 60 anos, não existiu Portugal e Espanha, existiu União Ibérica, tá, pessoal? Não esquece, tá? E aí, né, ele, para ter, né, para ele, tudo novo é diferente, né? Então, para ele, né, garantir o apoio, né, dos portugueses, o que ele fez, tá? Ele garantiu que as instituições políticas e administrativas de Portugal seriam mantidas. Significa que aquelas pessoas que possuíam, aquelas pessoas da nobreza de Portugal que possuíam cargos administrativos, elas não sairiam dali, elas continuariam exercendo os seus cargos. Então, está dizendo aqui, ó, manteria sua autonomia em relação à Espanha. Então, na verdade, essas pessoas que ajudavam o rei na administração de Portugal, elas iriam continuar ali no mesmo cargo, tá? Sem muita intromissão do rei Filipe II, tá? E aí a Espanha vai buscar manter o controle político de Portugal, tá? E aos poucos ele vai violar, ele vai quebrar esse acordo que ele estabeleceu com a nobreza. Ele não é bobo nem nada, né, gente? Vou continuando aqui. E aí vem dizendo que a União Ibérica ela vai causar impactos aqui na América. Que impactos são eles? Uma é a anulação do Tratado de Tordesilhas. Está escrito aqui, ó, lembra que eu falei? Não tem mais porquê. Se Portugal e Espanha é uma coisa única, não há por que dividir agora a América em Espanha e Portugal. Agora tudo é uma coisa só, tá? E aí houve, ó, o fim da divisão territorial entre a América Portuguesa e a Espanhola. Ok?
E aí vai dizer, né, que essa União Ibérica também, né, esse momento, esse contexto desses acontecimentos aí, vai provocar uma série de invasões estrangeiras aqui no nosso território, tá? Bom, e aí a gente falou um pouquinho até sobre isso. O que é o mito sebastianista, tá, gente? Isso é um mito que durante muito tempo, né, muitos portugueses ainda vão sonhar, né, ainda vão aguardar a volta de Dom Sebastião, tá? Então isso vai chamar mito do sebastianismo, tá? Tá dizendo aqui, ó, foi o resultado de um contexto marcado por profunda insatisfação popular em relação ao elevado número de mortos na batalha e o domínio espanhol. Tá? Eles acreditavam, né, que Dom Sebastião ele poderia voltar a qualquer momento, né? Muitos portugueses acabavam não acreditando, né, que um rei tão experiente, tão jovem tivesse morrido nessa batalha. Então eles começaram a cultuar uma crença meio que religiosa, né? Ai, Dom Sebastião ele vai voltar, vai libertar Portugal dos espanhóis, que não sei o quê. Então, durante algum tempo, isso vai se chamar mito do sebastianismo, tá? Onde eles vão criar uma crença, tá? Tipo que Dom Sebastião viria como um salvador, ele retornaria na figura de um salvador para livrar, né, o povo português das mãos, né, do rei da Espanha, iria melhorar a situação econômica, né, dos portugueses, enfim. Então, isso é o que a gente chama de mito sebastianista, tá? Que foi aquela crença, né, meio que religiosa, que Dom Sebastião viria como um grande salvador, mas, enfim, isso nunca aconteceu, que na verdade, realmente, ele veio a morrer, né, gente? Porque se ele não voltou pro trono dele, alguma coisa é que aconteceu, né? Então, enfim. Deixa eu ver aqui, tá? França equinocial, né? Foi a invasão francesa, tá? Galera, ó, nós fizemos agora aí 30 minutinhos de aula, tá? Aí o que eu vou fazer com vocês? Ó, eu vou parar, é como se essa aula agora eu estivesse repondo a aula da quinta-feira. Eu vou parar esse vídeo aqui e volto no segundo vídeo da aula de hoje, tá bom? Pra gente dar o prosseguimento dessa questão das invasões francesas e invasões holandesas, tá bom, galera? Então daqui a pouquinho a gente volta, espera aí.